dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa, cumprimentando e agradecendo os servidores desta casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, e aos meus pares. Muito obrigada pela presença. Quero aqui agradecer a presença da Rayane, professora Rayane, Jaciara, sejam bem-vinda, e Laura. Muito obrigado pela presença. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informo, segundo o secretário da mesa, que os vereadores assinaram o livro de presença. Desta forma, havendo o número regimental, declaro aberta a proteção, sobre a proteção de Deus, a 18ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2020. Solicito a todos que fiquem de pé para fazer a oração do Pai Nosso e solicito ao vereador Clarindo Borges para fazer a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. Vou ler aqui em João, capítulo 12, do versículo 44 ao 50. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. E vim como luz ao mundo. Assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo segundo o Pai me falou. Amém. Declaro iniciado o expediente. Solicito o primeiro secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, para fazer a leitura da ata da 17ª sessão ordinária do 4º ano e do 15ª legislatura do ano de 2020. Ata da 17ª sessão ordinária do ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h03 do dia 5 de maio de 2020, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 17ª sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura, presidida pela vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, a senhora presidente agradeceu a Deus por mais esta sessão legislativa e, após desejar o seu bom dia a todos, cumprimentou e agradeceu aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e a transmissão ao vivo através do Facebook e a seus pares. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente informou que, segundo o secretário da mesa, o vereador Ivanei Pereira da Silva, PSD, certificou
que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a 17ª sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura do ano de 2020. No momento devocional, a senhora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término a vereadora Angelina Rodrigues Pereira prevê leitura de um trecho bíblico para o prosseguimento do labor legislativo. Senhora presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao primeiro secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, a leitura da ata da 16ª sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura do ano de 2020, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação a seu teor, foi declarado aprovado, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 5º dia do mês de maio de 2020, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno. A senhora presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de assunto de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursou o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, e não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente. E verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao vice-presidente da Casa, vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, para a leitura do projeto de lei número 008/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 6 de abril de 2020, que institui o programa Adote uma Praça e estabelece regras especiais para a celebração de cooperação com a iniciativa privada no âmbito do referido programa e das outras providências. No encerrar da leitura, senhora presidente, com arrimo no artigo 23 da Lei Orgânica do Município e artigo 20 do Regimento Interno do Poder Legislativo Local, encaminhou a iniciativa para a assessoria jurídica da Casa, para a emissão de opinião técnica em prazo regimental, passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, oportunidade em que foram lidos pelo primeiro secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, o ofício número 79/2020, datado de 24 de abril de 2020, encaminhado a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício 047/2020, datado de 6 de abril de 2020, originado em requerimento de indicação subscrito por todos os edis que sugeriu ao prefeito municipal, nos termos do artigo contido no antigo artigo 101 de nosso requerimento interno. A doação das providências administrativas necessárias através da secretaria competente para, com a maior brevidade possível, a recuperação da ponte sobre o rio Paponzal, na zona rural desta urbe. O ofício número 078/2020, datado de 15 de abril de 2020,
encaminhada a essa Casa Legislativa em resposta ao ofício número 053/2020, datado de 14 de abril de 2020, originado do requerimento de indicação apresentado na forma oral pelo vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, que sugeriu ao prefeito municipal, nos termos do contido no artigo 101 de nosso regimento interno, a adoção das providências administrativas necessárias através da secretaria competente para a distribuição e viabilização de alimentos escolar aos alunos matriculados na rede pública de ensino, enquanto vigente a suspensão das aulas presenciais, encaminhando ainda ao Decreto Municipal número 312/2020, que institui a Comissão Intersocial no âmbito do município de Abadiânia, nomeia seus membros e das outras providências. Ao término das leituras, a senhora presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para se manifestarem sobre os ofícios recebidos, oportunidade em que discursaram o vereador Ivanei Pereira da Silva, PSD, o vereador Clarino Borges de Araújo Filho, PTC, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD. A senhora presidente, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL. Encerradas as manifestações, a senhora presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10h04, a senhora presidente, vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Por oportuno, restou convocado pela senhora presidente a realização da sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, lavrei esta ata contendo 2 laudas digitadas que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Ouvido o primeiro secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, para proceder com as matérias, com a leitura das matérias constante na pauta. Matérias da ordem do dia. Item 1. Primeira leitura dos pareceres jurídicos das comissões e primeira discussão e votação do projeto de lei número 07/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e das outras providências. Item 2, leitura do requerimento número 07, de autoria do vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, que indica providências administrativas e promova as alterações necessárias para a regulamentação das gratificações de regência de classe em nosso município. São essas as matérias constantes na pauta, senhora presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Com a palavra o vereador Carlos Cleito. Senhora presidente, senhores vereadores, bom dia a todos, bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, Facebook, e a todos os ouvintes da Rádio Capivari FM que estão nos acompanhando aí pela rádio. Um grande abraço também para o nosso amigo Pideca e ao público aqui presente, as professoras, a professora Laura, a professora Jaciara e a professora Raia, que está aí acompanhando aqui os trabalhos aqui na Casa Legislativa. Bom dia a vocês, obrigado por estar aqui presente também. Senhora presidente, hoje de manhã eu visitei a Abadiânia Velha, fui levar um amigo, um grande amigo meu lá na médica, né, a doutora Débora Fonseca, que é dermatologista, e segundo ela,
pediu para nós, os vereadores, está vendo a possibilidade dela voltar a atender em Abadiânia. O pessoal tem que se deslocar daqui para Abadiânia Velha ou até mesmo para outros municípios para tentar fazer esse atendimento de dermatologia e alguns casos são até graves, né? Câncer. Então, assim, a gente pode estar tentando, através da Câmara aqui, perguntar ao prefeito, a secretária de saúde, a possibilidade de estar trazendo ela de volta para cá, né? O vereador Clarinho, irmão da secretária Laís, poder nos ajudar nessa demanda aí, é uma coisa muito importante, né? Então, eu queria manifestar aqui, pedir o apoio da senhora em relação a esse problema, que eu acredito que vai contribuir muito. Não são todas as pessoas que têm disponibilidade no carro para estar indo lá em Abadiânia Velha ou estar se deslocando para outros municípios, né? Se a gente tem aqui dentro do município esse atendimento. Outra questão também, eu fiquei de repassar para a senhora, a questão lá da chinesa, né? Eu passei lá ontem, o pessoal pediu para a gente voltar lá hoje para ver aquela situação lá, do cascalhamento. Então hoje, quem quiser me acompanhar, vou estar visitando lá a comunidade chinesa para a gente estar verificando aquela situação da estrada. Os moradores do bairro Lindo Horizonte trouxeram até a Câmara uma reclamação em relação à Enel, que a energia está dando uns picos aí e acaba que vai noite adentro, a pessoa fica sem energia a noite inteira. Então a gente está providenciando aqui pela Câmara um pedido à Enel para ver o que é que está acontecendo, porque os moradores estão sem entender que estão pagando suas energias em dias, né, e tudo. Então, queria que a senhora pedisse ao jurídico, que está fazendo um ofício aí para a gente estar correndo atrás dessas informações e repassar para os moradores ali do bairro Lindo Horizonte. Por enquanto, só isso. Muito obrigado, senhora presidente. Pois não, vereador, estará encaminhado, né, ao senhor prefeito, nossos pedidos. Eu acredito que todos os vereadores, né, também estão aqui para atender a população. Mais alguém que queira fazer o uso da palavra? Vereadora Angelina. Bom dia a todos, bom dia nossos internautas da Rádio Capivari que nos acompanha, nossos novos vereadores, nossos professores do nosso município. É um prazer, uma honra ter vocês aqui conosco. Continuem nos visitando, é muito importante a visita de pessoas que trabalham principalmente na área da educação para estar conosco aqui. Hoje eu quero falar, senhor novos vereadores, eu quero parabenizar a equipe de saúde do município de Abadiânia, porque com tantas dificuldades, com essa pandemia que nós estamos vivendo no Brasil todo, como no mundo como um todo, nós temos Abadiânia, que ontem foi divulgado mais um boletim, e o boletim não tem nenhum caso ainda confirmado de coronavírus no município. Então está todo mundo, todas as equipes dos agentes de saúde que fazem as visitas em casa, os profissionais, os enfermeiros, os médicos que estão ali na frente, que não é fácil estar trabalhando nessa época, eles estão ali lutando, né, para nós, para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. Então isso é muito importante. Então hoje eu quero parabenizar toda a equipe de saúde, juntamente com a secretária, em nome da secretária Laís, porque realmente não é fácil. Eu sou da área, estamos passando uma fase muito difícil e a gente deixa a nossa alerta, gente, porque os casos estão aumentando, a Anápolis é muito próximo de nós, está aumentando, já foi detectado um caso em Alexânia. Então isso aqui, então a gente tem que continuar, porque tem muitas pessoas que estão achando que é brincadeira, não está fazendo sua prevenção. Isso é muito sério, nossa saúde é séria. Uma pessoa contaminada, ela contamina várias pessoas. Então isso é muito sério, porque tem muita gente que não está levando isso a sério. Então vamos conscientizar, vamos continuar, vamos pedir a Deus para a nossa misericórdia, para a nossa saúde, para os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, porque é muito triste um leito de uma UTI, uma pessoa está ali e você não poder fazer a visita para o seu próprio filho. Né, já aconteceu casos de mortes, você fazer um enterro, não poder ver a pessoa, não poder estar ali em luto. Então isso é muito triste. Então só quem sabe o que está passando, quem sabe realmente a nossa realidade. Então vamos continuar prevenindo
E parabenizar também todo mundo que está, né, na luta também, nós, né, não só a equipe de saúde do município, mas também como a comunidade como um todo que está lutando, que a gente vê, vai também em alguns lugares, tem muita gente fazendo essa prevenção. E vamos continuar. É meu falar só sobre isso e um bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Clarindo Borges. Senhora Presidente, caros colegas vereadores, pessoas aqui presentes em plenário, um destaque aqui para as professoras Laura, Rayane e Jaciara, pessoas que nos acompanham pela Rádio Capivari e pelas mídias sociais, o meu bom dia. Senhora Presidente, hoje o assunto que eu trago aqui é a continuação de um assunto que eu coloquei aqui ontem, na sessão de ontem, sobre as cestas básicas. Hoje eu estou aqui assinando um ofício dirigido ao prefeito e estou assinando juntamente com Vossa Excelência, pedindo ao prefeito providências no sentido de fornecer cestas básicas, cestas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade. E o ofício diz o seguinte: senhor prefeito, por intermédio do ofício número 062/2020 da Câmara Municipal de Abadiânia, em atenção ao requerimento apresentado pelo vereador Clarindo Borges Araújo Filho, indica-lhe, em virtude da pandemia denominada coronavírus Covid-19, a premente necessidade de cumprimento da Lei Municipal número 849, de 25 de junho de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de cestas básicas de alimentos às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e da outras providências. De início, excelentíssimo senhor prefeito municipal bem lembrou o vereador autor da proposta que a população de nossa cidade vem enfrentando sucessivos revés econômicos, quer seja pelo fechamento da Casa de Dom Inácio de Loyola, que extinguiu diversos empregos diretos e indiretos, quer seja pela ocorrência de pandemia denominada coronavírus Covid-19, que diante do avanço dos casos já confirmados no estado de Goiás, gerou posicionamento de extrema atenção e prevenção tomados por todos os setores e órgãos da administração pública, ocasionando fechamento de diversas frentes de trabalho e isolamento social. Momento ou outro, excelentíssimo prefeito, nem é preciso dizer que o objetivo e a intenção do edil, autor do requerimento, indicação é garantir que as pessoas mais carentes do nosso município recebam a ajuda do poder público municipal através de doações de cestas básicas de alimentos. Neste particular, é importante salientar que, apesar da Lei Municipal nº 849, de 25 de junho de 2018, vedar em seu artigo 5º que hajam doações no período de abril até dezembro dos anos em que houver eleições, exatamente como dispõe o artigo 73, inciso 4, combinado com o parágrafo 10 do mesmo artigo da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 97, a própria lei eleitoral vigente situa tal situação, entre aspas, nos casos de calamidade pública e de estado de emergência. Por certo, senhor prefeito, desde a edição do Decreto Municipal 283/2020, datado 18 de março de 2020, que declara situação de emergência em saúde pública no município de Abadiânia, Goiás, e dispõe sobre medidas complementares de enfrentamento em razão da disseminação do Covid-19 e das outras providências e suas alterações, o município de Abadiânia já está autorizado a fazer doações de cestas básicas de alimentos às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, razão principal da súplica ora apresentada. Sem mais para o momento, em vindicada a adoção das providências pertinentes, aproveitamos a oportunidade para reafirmar-lhe nossos protestos de mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, assinado vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Assinado vereador Clarindo Borges Araújo Filho, vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Portanto, senhora presidente, esse ofício está sendo encaminhado ao senhor prefeito para que ele tome providências no sentido de a nossa prefeitura municipal, por ela própria, adquirir essas cestas básicas. Nós sabemos aí que o Estado enviou para cá cestas básicas e que estão sendo distribuídas. A gente vê cobrança aí pelo WhatsApp,
alguns postando fotos de cestas básicas e dizendo onde estão as cestas. Na verdade, essas cestas estão sendo distribuídas através de um cadastro que está sendo feito através do CRAS e, posteriormente, a feitura desse cadastro, eles estão indo de casa em casa entregar as cestas para evitar a aglomeração. Mas essa quantidade de cestas ainda é insuficiente para as pessoas do nosso município, até porque uma cesta básica dessa não dá para muitos dias e nós sabemos que essa pandemia já vem se arrastando por muitos dias e tem pessoas em nossa cidade que estão passando necessidade. Então eu entrei aqui com um requerimento, mas não foi, segundo o entendimento da assessoria jurídica da Câmara, viável em face de inconstitucionalidade, pedindo para a conversão do meu salário em cestas básicas, mas não foi possível. Então nós precisamos de alguma forma de achar uma solução para essa situação, pelo menos para amenizá-la, já que a gente não consegue atender a todos os necessitados. Então, senhora presidente, eu estou lendo esse ofício hoje porque é urgente, então não há necessidade de aprovação pelo plenário da Casa. E gostaria que hoje mesmo esse ofício fosse protocolizado ali na Prefeitura. Hoje nós vamos votar aqui, nós vamos tratar aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também vamos tratar aqui de um requerimento sobre leitura dos pareceres do requerimento do vereador Carlos Cleito a respeito aqui da regulamentação da gratificação de regência de classe em nosso município. Então são matérias importantes e que no momento oportuno nós vamos nos manifestar. Muito obrigado. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quorum regimental, passa-se a ordem do dia. Item 1. Com a palavra o vereador Clarindo Borges Araújo Filho para a leitura dos pareceres jurídicos e dos pareceres das comissões permanentes da Casa. Todos emitidos em relação ao projeto de lei número 007 de 2020, de autoria do ilustríssimo prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datada em 31 de março de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Senhor presidente, questão de ordem, por gentileza. Eu vou solicitar vista desse projeto, porque pretendo apresentar uma emenda nele, porque nesse projeto de lei o prefeito ele pretende a nossa autorização para que ele, por decreto, possa fazer transposição, remanejamento e transferência. Então, eu tenho o objetivo de apresentar uma emenda nesse sentido, e eu acho que às vezes poderia deixar para fazer a leitura disso aí juntamente com a emenda na ocasião oportuna. Então, eu fico aqui registrado no pedido de vista desse projeto de lei para que eu possa fazer essas emendas. E aí eu sugiro para que seja feita essa leitura na ocasião da apresentação das minhas emendas. Senhora presidente, eu dou minha opinião. Eu vou escutar aqui a lista, né? Eu dou minha opinião aqui também a respeito. É o seguinte, eu acho que a gente poderia ler até para a gente entender o que a assessoria jurídica e as comissões falaram a respeito do projeto, que talvez até eu possa também pedir vista desse projeto, como os demais vereadores, porque talvez a assessoria jurídica nos traga informações que nos leve também a ter algum entendimento aqui diferente que haja necessidade de apresentar. Não, fica a critério da presidência, só fica registrado no meu pedido de vista, tá, senhor presidente? Vamos fazer aqui. Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de abril de 2020, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 007/2020, autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 31 de março de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências, levantando-se algumas considerações.
Considerando que o ilustre prefeito municipal encaminhou a esta Casa de Leis em 3 de abril próximo passado o projeto de lei número 007/2020, solicitando a quiescência legislativa na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o ano vindouro. Pois bem, senhores vereadores, é de se considerar que a matéria posta à análise desta Casa Legislativa do projeto de lei 007 encontra regulação no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal. Em outras palavras, no Brasil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e do investimento do poder público, incluindo os poderes executivo, legislativo, judiciário e as empresas públicas e autarquias, busca sincronizar a LOA, Lei Orçamentária Anual, com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas no Plano Plurianual, PPA. É de se considerar ainda a peculiaridade contida no artigo 57, parágrafo 2º da Magna Carta em relação à LDO. Desta forma, é de se considerar por interpretação textual que a Constituição Federal não admite a rejeição do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, cabendo, portanto, aos parlamentares a apresentação de emendas de caráter aditivo, de caráter modificativo e até mesmo de caráter supressivo, entretanto, sem contudo poderem rejeitá-lo. É de se considerar igualmente que com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias recebeu novas atribuições e tornou-se um instrumento fundamental do processo de planejamento fiscal, sendo, portanto, um dever dos edis sua aprofundada análise, bem como sua discussão. Neste particular, permita-me, Excelência, afirmar que neste ano de 2020 o alcaide municipal atendeu aquelas previsões contidas no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, apresentando as metas e prioridades da administração pública municipal em geral, inclusive no artigo 45 da proposta, que a abertura de créditos suplementares especiais depende, além da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, de prévia autorização legislativa. Considerando também tratar-se de projetos de lei daqueles tipos do gestor público que, dentro das suas atribuições, está a iniciativa das leis que visam melhorar a administração pública em seus mais diversos setores. Considerando outro sim que a competência administrativa do prefeito municipal e suas atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas pelo artigo 62, incisos 1 e 10 do Orgânico do município. Considerando da mesma forma que o dispositivo legal acima transcrito deixa implícito o poder de gestão do prefeito municipal, inclusive na qualidade de administrador e sua competência para promover este tipo de projeto de lei. Vale destacar, senhores vereadores, que a matéria regulada do projeto de lei é igualmente disciplinada pelos demais municípios brasileiros que, por intermédio de projetos de leis muito semelhantes, até para não dizer com os mesmos termos ou termos equivalentes, estabelecem do ano em curso as diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Em outro instante, é dever deste patrono, a título de sugestão para a eventual apresentação de emenda, salientar que o teor dos artigos 4º, inciso 4, números 25, 75 e 16 da propositura prevê a possibilidade de a lei orçamentária anual conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Sobre este ponto, convém lembrar as regras do artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o que vem a ser a denominada operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro. Em palavras mais explicativas, excelências, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, também chamada ARO, é um processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair uma dívida por antecipação da receita prevista, a qual será liquidada quando efetivada a entrada de numerário. Da mesma maneira, o projeto de lei número 007/2020 trouxe em seu artigo 47 a possibilidade de o burgomestre realizar por decreto transposição, remanejamento, transferência ou utilização total ou parcial de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, o que vai de encontro àquelas disposições do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Artigo 167. São vedados, inciso 6, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro,
sem prévia autorização legislativa. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela apresentação de emenda ao projeto de lei número 007/2020, para dele ser extirpada a possibilidade de um burgomestre realizar por decreto transposição, remanejamento, transferência ou utilização total ou parcial de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em seus créditos adicionais, e atendidas tais indicações, sob nossa ótica, a matéria atenderá aos requisitos da legalidade e constitucionalidade, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal e por maioria simples pelos nobres vereadores desta Casa, restando tão somente a ressalva acerca da possibilidade de a Lei Orçamentária Anual conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita. Este é o nosso parecer, sob censura, assinado Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico. Vou ler agora o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto número 007/2020. Do relatório, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 007, de 31 de março de 2020. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência residual, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quando se tratar de matéria orçamentária decorrente de sua competência exclusiva. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico é permitido ao município legislar sobre matéria de natureza orçamentária. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade, portanto a admissibilidade do projeto à medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e escorreita e atende a contento dos preceitos da Lei Federal Complementar número 95/98. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta do rol taxativo do parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator, ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça, aos 4 dias do mês de maio de 2020. Assinado, vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator. Assinado, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da comissão. Assinado, vereador Carlos Cleito da Feabanes, membro da comissão. Vou ler agora o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de número 007, 31 de março de 2020. Membros da comissão, relator Davi Félix da Silva e o Vandeir Pereira da Silva, Rosemar José da Silva. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 007/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório. Do voto da relatoria, antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão, ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatoria. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 5 de maio de 2020. Assinado, Davi Félix Vaz da Silva, relator. Votam com o relator Vandeir Pereira da Silva, presidente, Rosemar José da Silva, membro. Senhora presidente, eu também vou querer vistas do projeto. Não será dado a vista do projeto de lei 007/2020.
Item 2. Com a palavra o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes para a leitura do requerimento de sua autoria. Abadiânia, Goiás, 11 de abril de 2020. Excelentíssima senhora Neuza Diniz, PL, digníssima vereadora e presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excelentíssimos senhores vereadores. Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, vereador eleito pela 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, em uso de minhas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, e ainda no regimento interno dessa casa, com o respeito e acatamento costumeiro, requer que seja aprovado pelo plenário e encaminhado o ofício com cópia desse requerimento aos senhores excelentíssimo senhor prefeito José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, que adote as providências administrativas e promova as alterações legislativas necessárias para a regulamentação da gratificação de regência de classe em nosso município. Sabemos muito bem a importância dos professores na sala de aula, nobres pares. Eles são fundamentais para repassar o conteúdo sobre a determinada área para o estudante aprender. Independente do professor, cada um tem o seu estilo e maneira de ensinar. Registra-se nesse instante, senhores vereadores, que alguns professores são mais envolvidos com o planejamento de aula e as execuções dentro da sala do que os outros, enquanto os outros professores estão mais distantes de sala de aula. Define-se como professor regente aquele professor que ministra as aulas para os alunos. Já o professor não reagente, ou também chamado de corregente, é aquele que participa das aulas observando o professor regente. Nesse caso, podemos citar os professores que estão fazendo estágio ou até mesmo aqueles que estão aprendendo. Na prática, podemos explicar da seguinte forma: o professor regente é o que recebe o estágio em sala de aula e de fundamental importância, pois é na troca de experiência entre estagiários e o professor, já em atuação, que podem ser observadas as reais necessidades do ensino. A etapa do estágio em sala de aula, com a realização do estágio supervisionado, é quando o futuro educador é conduzido a vivenciar a realidade e os desafios da profissão. Logo, afirma-se que ele é um professor corregente. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes da Base da Educação Nacional, LDB, de 1996, garante a formação dos professores, visando preparar o futuro professor de modo a atender os objetivos da educação. Nesse momento, o estágio do professor se mostra através da formação no espaço escolar. Um dos momentos de refletir sobre as teorias vistas na graduação sobre o direcionamento de um profissional experiente, ou seja, o professor regente. Em virtude de tal atribuição, de qual encargo o professor regente tem direito, em incontáveis municípios brasileiros, a gratificação de regência, também chamada em alguns lugares de gratificação pós-giz, cite-se somente para exemplificar o município de Anápolis, que no artigo 63, seus parágrafos da Lei Complementar Municipal número 211, de 22 de dezembro de 2009, tratou do tema. Artigo 63. Ao professor que estiver em efetivo exercício de regência de sala de aula, será concedida a gratificação de 10%
sobre o vencimento base, sendo que para o professor alfabetizador que atuar na regência de primeiro a segundo ano do ensino fundamental, essa gratificação será de 20% sobre o vencimento. Primeiro, a gratificação que trata o caput desse artigo será regulamentada por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de 120 dias, contados a partir da publicação dessa lei complementar. Segundo, a gratificação que trata-se esse artigo não se incorpora aos vencimentos ou remuneração dos profissionais da educação para nenhum efeito. Assim, excelências, é exatamente o que pretende o edil subscrito pela sistematização, implantação, regulamentação pelo chefe do Poder Executivo local. Inclusive, lembrando que antigamente a gratificação de regência de classe já foi paga em nosso município, em razão pela qual, exercendo o meu dever de atuar em prol de nossa comunidade, apresento essa súplica convidando as vossas excelências a acompanharem o tal requerimento, a fim de regularmos definitivamente o tema em nossa cidade. O teor exposto, aguardo o deferimento e aprovação. Vereador Carlos Cleito da Feabrantes, ouvidor da Câmara Municipal de Abadiânia. A senhora presidente também está aqui junto com o requerimento, a lei complementar número 211 de 22 de dezembro de 2009, né? Foi onde a gente seguiu aqui o parâmetro do artigo 63 do Estatuto do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Anápolis. Para a defesa da iniciativa, concedo-se-vos a palavra ao vereador Carlos Cleito da Feabrantes. Senhores vereadores, senhora presidente, público aqui presente, as professoras, vou ser breve aqui nas minhas palavras, até mesmo para dar mais espaço para os vereadores fazerem os seus comentários sobre o requerimento de regência. Assim que as professoras procuraram aqui a Câmara, né, através da ouvidoria, eu atendi elas, levei a informação em relação à regência à presidente, que concordou da gente apresentar esse requerimento para devolver essa gratificação de regência de sala de aulas, que eu acredito que é o mínimo que a gente, né, pode estar fazendo por vocês, que são, de fato, os maiores representantes da educação, né, que estão ali na atividade mesmo, estão presentes na sala. Então é um mérito de vocês, e eu acredito que vamos estar aqui lutando por essa regência de sala de aula. Apresentei esse requerimento com autorização da presidente da Câmara, através da ouvidoria, né? Então, peço a nobres edis que nos acompanhem, tá, nesse requerimento da regência, que é muito importante para elas, para todos os professores do município, e que devolva, né, assim como foi bem citado aqui no requerimento, o município de Abadiânia já teve essa regência, já foi pago alguma data aí, acredito que até 2011 ou 2012, eu não me lembro muito bem, e eu também pesquisei, e tem professores recebendo a regência e não estão na sala de aula, né? Então, assim, é o direito delas, e a gente vai estar contando com os nobres vereadores para estar encampando junto com a gente. Logicamente que tem esse período da pré-eleição, toda essa questão aí da lei eleitoral, mas isso não impossibilita da gente estar encampando essa ideia junto com os professores que estão correndo atrás dos seus direitos, né? Então, conto com os senhores vereadores para estar me acompanhando junto com esse requerimento, para a gente estar levando até o Poder Executivo, prefeito, para estar devolvendo essa gratificação de regência aos professores que hoje não estão recebendo. Muito obrigado, senhora presidente.
Em discussão, quem queira fazer uso da palavra? Vereador Hélia Martins. Senhora presidente, ilustres colegas vereadores, quero cumprimentar os internautas, os ouvintes da Rádio Capivari que nos acompanham, em especial as pessoas que se fazem presentes, as professoras aqui no nosso recinto. Registro meu agradecimento, muito obrigado. A Câmara se sente honrado com a presença de vocês, grandes profissionais. Eu quero parabenizar inicialmente o autor da propositura, o vereador Cleito, novo vereador, que tem feito um excelente trabalho aqui nessa Câmara Municipal. Meus parabéns por mais essa iniciativa. E quero dizer, senhora presidente, que eu tenho visto os professores aqui no nosso município serem tratados muito mal pelo Poder Executivo local. Aqui, senhores professoras, eu gostaria de dizer que na cidade que eu tenho visto, circo vizinho aqui em Abadiânia, somente em Abadiânia, a revisão geral anual não é paga para os professores. Somente em Abadiânia não corre inflação, no entender do prefeito, para os professores do nosso município. Todos os projetos de lei que vêm para cá anualmente, concedendo revisão geral anual, é excluir os professores. Houve uma celeuma já muito grande aqui, que eu acredito que a senhora já deve ter tido conhecimento. Apresentei um projeto acho que em 2013, retirando para o prefeito aquele artigo que excluía os professores. Isso foi parado no Tribunal de Justiça, quando o tribunal deu uma decisão entendendo que o próprio tribunal reconhece que os professores têm direito, mas acha que não pode ser por vereadores, que a minha iniciativa de incluir os professores seria inconstitucional, porque deveria partir de iniciativa do prefeito. Só que a gente tem esperado isso nos outros anos. Quando o Zé Diniz entrou aqui, eu sinceramente esperei, quando ele tomou posse, que ele fizesse essa mudança, que ele respeitasse os professores, concedendo a elas essa revisão geral anual, e nada disso eu vi aqui. Todo ano é chegado esse projeto aqui, não por faculdade do prefeito, mas por uma imposição constitucional, onde o artigo 37, salvo engano, inciso 10, determina que anualmente o prefeito tem que fazer a revisão geral anual. E o que representa essa revisão geral anual? É o índice fracionário que corre para todos os servidores, que será reposto. Mas o prefeito entende que vocês, professores, não, para vocês não tem inflação não. Que quando vocês vão comprar, pagar o aluguel, comprar água, pagar luz, pagar arroz, feijão, óleo, os demais itens da cesta básica de que necessitam, para vocês não tem inflação. Aqui em Abadiânia é o único município que eu tenho conhecimento que é retirar dos professores a revisão geral anual. Então, eu gostaria de dizer que, como vejo um requerimento apresentado como esse, onde retorna a gratificação de registro dos professores, eu vejo com excelentes olhos, Cleito. Eu acho que a gente está precisando valorizar mais os professores do nosso município. A gente precisava mudar essa forma de tratamento para os professores. Os professores têm que ser mais valorizados. Afinal de contas, é ele que cuida dos alunos e faz os outros profissionais. Então, Cleito, registro aqui meus parabéns. Gostaria de dizer, senhora presidente, que serei totalmente favorável a esse projeto do ilustre vereador Cleito, e gostaria mais que um dia o prefeito mudasse esse ponto de vista dele e passasse a tratar os professores como devem ser tratados, ou seja, equiparando-os aos demais servidores no momento da revisão geral anual. Porque aquele argumento de que os professores têm um piso mínimo, isso não é um argumento justificável para excluí-los da revisão geral anual. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado a todos. Alguém mais que queira fazer uso da palavra? Vereador Clarindo Borges. Senhora presidente, caros colegas vereadores, eu quero aqui de início parabenizar também o vereador Cleito por essa proposição. Está aqui novamente levantando um tema que vem sendo tratado aqui dentro dessa Câmara durante os anos, e a respeito desse tema nós temos aí algumas lembranças, até para parabenizar aquelas pessoas que nos ajudaram aí a conseguir benefícios para os professores do município. Eu me lembro muito bem, aqui no ano de 2009, e a professora Laura também estava aqui, compareceu aqui nesta Câmara, quando
em 2008, foi editada uma lei federal instituindo aí um piso para a classe do magistério, né? E nessa lei trazia um artigo para que os municípios também instituíssem os pisos salariais dentro, que os prefeitos instituíssem esse piso salarial dentro dos seus municípios, porque até então os professores não tinham um piso, recebiam muito mal, né? Não tinha nenhuma referência para terem os seus salários reajustados ou revisados. Então essa lei foi editada em 2008 e em 2009 nós conseguimos, através do prefeito Dr. Itamar e da secretária de Educação, Dona Divina, os quais eu parabenizo neste momento, que eles foram muito carinhosos na recepção dessas nossas reivindicações naquele momento. Várias cidades, vários municípios não instituíram o piso, e eles tiveram assim o reconhecimento de instituir o piso salarial dos professores aqui no nosso município. Então isso para nós foi uma vitória, porque nós recebemos aqui vários professores naquele momento, os professores vindo em busca aí da instituição desse piso em nosso município. E o piso foi constituído através aí do Dr. Itamar e da Dona Divina. E a partir daí, nós tivemos uma atualização desse piso de ano a ano. Eu estava fazendo aqui uma conta por cima, desde que o piso foi instituído em nosso município, a remuneração dos professores, elas já foram reajustadas em torno de 80% a 90%, cada ano. Nós tivemos um ano aqui que foi 15,44, o outro ano ele foi 7,97. De 2013 para cá, quando eu pude fazer o levantamento, em 2013 o piso foi reajustado em 7,97, em 2014 8,32, 2013 7,97, 2014 8,32, 2015 13,01, 2016 11,36, 2017 7,64, 2018 6,81, 2019 4,17 e agora, no ano de 2020, 12,84%. Então, quer queira, quer não, isso é uma vitória da Câmara, junto com professores, junto com o município, que tiveram as suas remunerações corrigidas durante esse tempo. Não foi assim igual a gente queria, igual eu queria com o vereador Éder e a Câmara. Nós queríamos também que a revisão geral fosse repassada aos professores, mas nós não conseguimos, não foi possível. Mas o piso, ele veio revisando. Nós tivemos aí, se for comparar, uma revisão para os servidores públicos em 4,48% e para os professores em 12,84%. Então, isso aí já é uma vitória. E aqui, apenas a título, relembrando aos vereadores que alguns deles nós tivemos aqui na época, esse assunto da regência de classe, ele foi tratado aqui em 2011, também na administração do Dr. Itamar, junto com a secretária Dona Divina. Até aquela época, o município não tinha aí tinha um estatuto, mas já foi revisado naquela época. Foi revisado o estatuto dos servidores do município, dos servidores em geral, junto com o estatuto dos professores. E foram instituídos 3 planos de carreira aqui em nosso município, em dezembro de 2011. E para a instituição destes planos de carreiras, nós fizemos várias audiências públicas. Fizemos audiências públicas com os servidores públicos, fizemos audiências públicas com os professores da época, e nessa época eu acho que a professora Rayane e que a professora Jaciara ainda não trabalhavam no município como professoras, né? Então as professoras não tiveram a oportunidade de participar da discussão do estatuto e do plano de cargo e carreiras de seus cargos, né? Então, mas a professora Laura, se eu não me engano, participou também dessas audiências. E nessas audiências existia um artigo porque realmente a regência de classe hoje ainda tem professores que recebem. Por que esses professores recebem? Antigamente, a regência de classe